Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então, vamos já para o nosso primeiro slide para você ver o que nós vamos estudar hoje. Nós começamos esse slide com uma pergunta, que é: Can you dance? Can you dance? Você sabe dançar? Então, nós vamos analisar algumas frases com a relação entre a Margaret e o Richard, a relação deles entre os dois, relação de trabalho e relação de dança. Então, por isso que nesse primeiro slide eu faço a pergunta se você sabe dançar. Então, aqui a gente já está aprendendo nesse primeiro slide perguntar para uma pessoa, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa que seja em uma danceteria ou em alguma festa, e a gente quer perguntar em inglês para ela se ela sabe dançar. Então, aqui nesse primeiro slide, você já está aprendendo a fazer essa pergunta, que é: Can you dance? Can you dance? Você sabe dançar? Então, se vai tirar uma pessoa para dançar, você pergunta para ela: você sabe dançar, né? Em inglês, Can you dance? Então, vamos para o nosso segundo slide, que vamos ver a relação entre Margaret e Richard, que são algumas phrases, algumas frases que nós vamos estar analisando junto. Então, a primeira frase que eu tenho aí é: Margaret and Richard are dance partners in the talent show. Então, essa é uma frase bem comprida, né? Em português, quer dizer: Margaret e Richard são companheiros de dança no show de talentos. Então, aqui é uma afirmativa, né? Está afirmando. Vamos falar a frase em inglês de novo, porque ela é um pouquinho complicada de falar, por ser uma frase bem comprida, né? Então, a pronúncia é assim: Margaret and Richard are dance partners in the talent show. Então, eles são companheiros de dança em um show de talento. Então, é a primeira relação que eles têm. Eles são companheiros de dança num show de talentos. Então, ficou bem claro a pronúncia dessa frase inteira? Primeiro, se você tiver dificuldade, você fala bem pausadamente as palavras, né? Para sair a pronúncia bem correta, né? Margaret and Richard are dance partners in the talent show. Depois, quando você adquire um pouco mais de prática, você pode falar mais rápido, né? Essa frase. Margaret and Richard are dance partners in the talent show. Tá bom? Então, a primeira relação deles é essa. Daí, vamos para a segunda frase. Richard and Margaret work at the same company. Então, Richard e Margaret trabalham na mesma empresa. Esse é o significado da segunda frase. Então, além deles serem companheiros de dança, eles trabalham na mesma empresa. Então, Richard and Margaret work at the same company. At the same company é na mesma empresa. Então, eles trabalham na mesma empresa. Richard and Margaret work at the same company. E na terceira frase é: Richard is Margaret's boss. Richard é chefe de Margaret. Então, tem outra relação aí entre eles. O Richard é chefe de Margaret. Outra relação entre eles aí. Daí, na nossa última frase nesse slide, nós temos: Margaret thinks she can't dance. Margaret thinks she can't dance. Aí nós temos o can't, né? Que é o verbo poder, mas na forma negativa. Ela poderia estar também na forma sem abreviar, cannot, está na negativa e abreviada, né? Se tivesse sem abreviar, seria can
e not, né, para tornar a frase na negativa, né, na forma negativa, sem abreviar. Então, aqui está Margaret thinks she can't dance. Margaret acha que ela não sabe dançar. Esse é o significado da frase. Então, aqui a gente pode estar fazendo algumas observações, né? Que também aqui a Margaret thinks. No verbo think, que é pensar, eu tenho um S. Mais para frente, eu vou estar falando para vocês o porquê que no verbo pensar aqui, que é think, tem o S na frase, né? Se eu estivesse usando o pronome she para substituir Margaret, seria o she, e por isso eu uso um S no verbo thinks, mas isso mais para frente eu vou estar explicando para vocês por que eu acrescento um S no verbo aqui quando eu falo na terceira pessoa do singular. Mais para frente eu explico para vocês. Então, o que eu gostaria que vocês observassem aqui também, que o verbo poder está na forma negativa, mas da forma abreviada. Então, essas são as frases desse slide. Vamos para o nosso terceiro slide para a gente continuar analisando mais algumas frases aqui. São as phrases, né? As nossas frases. E temos uma outra frase aqui que diz: Richard likes dancing. Richard likes dancing. Richard gosta de dançar. Richard gosta de dançar. Aqui também no verbo gostar, que é like, também eu acrescento um S aqui no verbo. O verbo like, né? Como Richard é a terceira pessoa do singular, eu acrescento um S. Mais para frente eu dou uma explicação melhor sobre isso. Daí, na nossa segunda frase aqui, nós temos Richard wants to go dancing tonight. Richard wants to go dancing tonight, que significa Richard quer ir dançar esta noite. Richard quer ir dançar esta noite. E na nossa última frase nessa aula, nós temos Margaret is in love with Richard. Margaret is in love with Richard, que significa Margaret está apaixonada por Richard. Então, se você quer falar que você está amando alguém, né, apaixonada, você fala que você está in love pela pessoa, né, in love, que é estar apaixonada. Então, aqui nós vimos a relação entre o Richard e Margaret e aprendemos algumas coisas novas aqui. Mas também tem várias coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, para você que já acompanha a gente aqui no canal da Casa de Acolhida. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!